Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, eu sou André Orsini e nós estamos começando mais um Integração 5.0 e hoje a gente vai conversar aqui com o Elcio Braga, que é presidente da Associação Brasileira das Zonas de Processamento de Exportação. Nós vamos falar o que é isso e o que isso tem movimentado e principalmente o que isso pode transformar o Brasil. Braga, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Integração. Muito obrigado, meu amigo André Orsini. A gente já está nessa caminhada já há algum tempo. Pelo menos eu acompanho você nos últimos 20 anos, né? Por aí. Mas a gente persiste, somos resilientes e convictos de que nós estamos pilotando um projeto fundamental para ajudar o Brasil a se desenvolver. Certo. E que recebeu um apoio forte agora do pessoal dos BRICS, agora recentemente no Rio de Janeiro. É isso que eu ia perguntar para você. Agora na reunião dos BRICS que houve, né? Uma declaração final aí no texto final, ele deu uma valorização na implantação da zona de processamento e exportação. Para quem está nos acompanhando aqui e ainda não conhece o que é uma ZPE, uma zona de processamento e exportação, é uma lei que foi aprovada em 2008, que depois já teve uma reforma de melhoria nessa lei, onde você pode implantar uma zona que você pode importar matéria-prima, produzir e exportar com a suspensão de impostos. O que o Brasil ganha com isso? Primeiro, ganha geração de emprego, ganha poder de exportação a preço a nível mundial e ganha muito no desenvolvimento. A China é o que é a China hoje, graças a terem implantado os EPS na década de 80. Então, o Elcio Braga tem mais de 30 anos que ele vem lutando com isso, eu o conheço aí há bastante tempo nessa luta, e agora a gente está no momento que o governo está entendendo a importância de implantarmos zona de processamento e exportação. Ô Braga, você foi pego de surpresa com essa declaração dos BRICS? Na verdade, não, André. A gente já vem se articulando já há algum tempo com esses nossos parceiros internacionais, até porque lá fora, especialmente nos países do BRICS, ZPE não é nenhuma novidade. Só pegar o caso mais óbvio, a China é o que é hoje por conta dessas zonas. Sim. Hoje, metade do capital estrangeiro que vai para a China vai para essas zonas. Exportam mais da metade das exportações chinesas. Quer dizer, a própria Nações Unidas vive permanentemente sugerindo que a gente utilize as EPS como instrumento de desenvolvimento. Existem vários relatórios das Nações Unidas, do Banco Mundial, porque todo mundo que exagerando um pouco, tem mais de um par de neurônios lá fora, já se deu conta de que isso é um instrumento extremamente importante. Existem mais de 150 países no mundo que utilizam isso intensivamente. Nós falamos da China, mas temos os Estados Unidos também. Os Estados Unidos também utilizam lá esse mecanismo. Eles chamam lá de Foreign Trade Zones. E está todo mundo satisfeito com isso. Só o Brasil, já passamos de 30 anos aqui no Brasil tentando colocar o bom senso e o entendimento das coisas corretas, e a gente tem uma certa dificuldade em tracionar esse projeto aqui no Brasil. Mas, finalmente, eu acho que a gente está, o governo caiu a ficha. Hoje, nós temos uma massa crítica que já conseguiu entender a importância disso. E, sobretudo, entender que não procedem os temores, que, especialmente a indústria de São Paulo, sempre teve com respeito a esse mecanismo no pressuposto de que compete lealmente com quem está fora. Sim. Agora, Braga, hoje, quantas zonas de processamento e exportação, quantas EPS existem no Brasil efetivamente funcionando? Bom, André, nós temos hoje 13 EPS criadas. 13? 13, o que significa que existem 13 decretos do presidente da República criando ZPE no Brasil. Dessas 13, 4 já chegaram à etapa de funcionamento. Nós temos EPEs já autorizadas para funcionar pela Receita Federal, estão alfandegadas, é uma espécie de albídice que a Receita Federal dá para que as EPEs possam funcionar com integralidade da lei dos benefícios. E elas estão no Ceará,
onde nós temos uma siderúrgica de 5,4 bilhões de dólares. Que foi a primeira, né? Foi a primeira. Nós temos no Piauí, onde nós estamos colocando lá provavelmente o maior projeto de hidrogênio verde do mundo. Existem 2 projetos lá já aprovados pelo governo, em fase de estudo, de desenvolvimento. São mais de 100 bilhões de reais cada uma. Temos uma ZPE já autorizada em Uberaba, onde vamos provavelmente colocar um projeto de data center, o projeto já está em Brasília, para ser examinado pelo Conselho. E temos uma ZPE em Cáceres, no Mato Grosso, onde nós vamos fazer o processamento de toda aquela produção do agro que tem por lá, de soja, de milho, de processamento de carne, algodão, etc. Ou seja, a gente vai pegar nossas matérias-primas e agregar valor a elas. Sim. Nada errado de a gente exportar matéria-prima. O Canadá faz isso, os Estados Unidos fazem isso, enfim, todo mundo exporta matéria-prima, commodities. Mas esses pessoal têm o bom senso de pegar parte dessa produção e a processar e agregar valor, gerando emprego, portanto, e ganhando mais dinheiro nas exportações. Quer dizer, o mundo esperto já está fazendo isso há algum tempo. E o instrumento que o mundo desenvolveu para a gente aproveitar essas oportunidades são precisamente as EPEs. E nós estamos finalmente no Brasil, depois de mais de 3 décadas, caindo a ficha, entendendo que é importante e permitindo que o mecanismo ande, porque até então a gente tinha travas que vinham não apenas do setor empresarial temeroso das EPEs, como eu falei há pouco, mas também porque o governo, de certa maneira, comprava essa visão equivocada e também dificultava o andamento do programa. Na verdade, você sabe, a gente já conversou isso algumas vezes, houve até tentativas concretas de acabar com o mecanismo em alguns momentos do passado. Não conseguiram fazer isso porque nós não deixamos. A gente se mobilizou e conseguimos manter a chama acesa ao longo de todos esses anos para chegar a esse momento que agora nós estamos efetivamente colocando o programa para funcionar. Ô Braga, e no estado de São Paulo temos EPEs aprovadas? Bom, a gente já teve no passado umas EPEs em Fernandópolis. Fernandópolis, né? Mas isso, na época antiga, que a legislação, como você sabe, só melhorou em 2021, quando a gente fez aquela lei 14.184, que a gente chama de um marco legal das EPEs, é o que está valendo hoje. Mas antes dessa data, era muito difícil você colocar as EPEs em funcionamento. A legislação era muito restritiva. Não tinha serviço, por exemplo, não tinha serviço, só manufatura. E as empresas eram obrigadas a exportar pelo menos 80% da sua produção, mesmo que quisesse. Que é o que criava muita dificuldade, né? Criava muito. É muito difícil no Brasil você exigir que uma empresa exporte 80% da sua produção. Mesmo de empresas estrangeiras, uma empresa estrangeira, quando vem para o Brasil, com o tamanho do nosso mercado, ela vai querer vender alguma coisa no mercado doméstico. Exatamente. Se se trata de um país pequeno, tipo Uruguai, Paraguai, o mercado é pequeno, então as empresas não se interessam muito pelo mercado local, é muito pequeno. Mas se ela vem, e se você exigir que ela exporte tudo, ela vai exportar, porque ela não tem interesse nenhum no mercado doméstico, é muito pequeno. Mas se a empresa vem para o Brasil, não só não faz sentido ela abrir mão de vender no mercado, como também não é muito inteligente da nossa parte não utilizar o tamanho do nosso mercado como um fator de atração de investimentos. E tudo isso a gente está perdendo. Então, agora nós estamos finalmente colocando o trem em cima dos trilhos e começando a andar. Agora, Braga, há algum entendimento por parte, principalmente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, de limitar o número de ZPEs ou não tem esse tipo de conversa? André, isso é uma coisa interessante. Você pega a China, por exemplo, que é mais ou menos nosso tamanho, tem mais de 2.000 ZPEs lá dentro. Exato. Você pega os Estados Unidos, que também é perto do nosso tamanho, tem perto de 200, quase 3 zonas. Quer dizer, essa questão de um país grande, um país pequeno como a República Dominicana tem 97, para você ter uma ideia. Então, vários países, a Colômbia tem 122. Quer dizer, então, o mundo lá fora tem muito esse tipo de coisa. A gente tem 13, como nós falamos há pouco.
A gente cabe, portanto, muito mais do que nós temos. Mas, evidentemente, a gente não pensa, a Brasp não pensa em apoiar uma criação indiscriminada e restrita de ZPEs. A nossa ideia é que essas 13 que já estão criadas, precisamos criar mais umas, vamos chegar a umas 20 por aí, até metade do ano que vem. Tem uma coisa, inclusive em São Paulo, temos ZPEs sendo examinadas. E aí a gente para com isso e vamos cuidar de colocar essas ZPEs em funcionamento, uma espécie de uma primeira fornada de ZPEs. Sim. Tudo dando certo, a gente faz como os chineses fizeram, criaram as primeiras, aprenderam com aquilo e depois expandiram extraordinariamente. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai colocar essas para funcionar, aperfeiçoar alguns pontos, existem algumas iniciativas nossas em andamento para melhorar mais ainda o mecanismo. Existem alguns aperfeiçoamentos que a gente precisa fazer ainda, a gente vai provavelmente falar sobre mais tarde, mas a gente não vai estar pensando em encher muito dizer para o Brasil, não. Está com muito cuidado, muita cautela e muito bom senso. Sim, até porque assim, a ZPL é um recinto alfandegado, né, onde a Receita tem o controle sobre aquela ocupação, aquele espaço, né, onde o que entra e sai ali estão aos olhos da Receita, né, e principalmente aquilo que tem a suspensão dos tributos, que é o que é exportado. Agora, a inclusão na mudança da lei aqui em 2021 incluir serviços, eu acho que é um diferencial bem grande, que pode, inclusive, para nós aqui da região da Baixada Santista, ser bem interessante a gente conseguir finalmente ter uma ZPE aqui, né? Porque nós estamos ao lado do maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, que entra e sai mercadorias, que tem crescido cada vez mais, batido recorde de movimentação, e que a gente vem há muitos anos falando. Eu, em 2008, fui a Brasília, logo que a lei foi aprovada, fazer um pedido desse aqui para Praia Grande, da qual não teve prosseguimento, mas que a gente sempre tem uma expectativa com isso, principalmente agora com relação a serviços, né? Essa questão de serviço é fundamental, André. Quando esse mecanismo passou a ser utilizado mais intensamente no sudeste da Ásia, lá em Coreia, lá em Singapura, Hong Kong, por ali, Taiwan, era só indústria que você colocava lá dentro. Por isso o nome de zona de processamento de exportação, que era processamento mesmo. E basicamente para exportar. Depois o pessoal foi se dando conta que se você vendesse um pouco do mercado doméstico, pagasse todos os impostos, não tinha problema nenhum. Sim. Você protegia a indústria que estava fora e você gerava o emprego dentro do país e não fora. Imagina, por exemplo, as importações. Você compra um computador que vem da China ou de Coreia, ela é fabricada lá, portanto o emprego está lá. Se você produzir aqui dentro do Brasil, o emprego está aqui dentro. Então, pelo amor de Deus, vamos entender que tem um ganho em trazer a produção para cá. O cuidado que a gente precisa ter, que a gente sempre teve, era não permitir que haja uma concorrência desleal com quem está fora. Por isso que as EPS, contráriamente, por exemplo, que existe na Zona Franca de Manaus, que você vende no mercado doméstico, com isenção de IPI, tem isenção na importa, na Zona Franca de Manaus tem isenção de equipamentos, de matéria-prima quando importa, faz importações, e vende no mercado doméstico sem pagar IPI. Na CPE a gente vai pagar tudo. A gente paga todos os impostos normalmente, e ainda pagamos uma multa sobre os tributos que foram suspensos quando a gente importou matérias-primas. Então, não existe hipótese alguma de concorrer deslealmente com quem está fora da CPE. E geramos um emprego aqui dentro. Então, é absurdo imaginar alguém defender. Não existe como você defender com segurança, com consistência, uma opção às EPS, que só tem benefícios. Veja, a gente está trazendo empresas para cá, gerando empregos, nós estamos aumentando a exportação de maior valor agregado, e a gente não precisa de R$1 do governo federal. Exatamente. É tudo privado. Então, se a gente só tem bondades e não tem nenhuma uma contraindicação, então, qual é a razão de ser contra? É o medo de uma concorrência que, na verdade, não se justifica. Um dia desse, André, eu estava conversando com o presidente atual da Fiesp, o Josué Alencar. Recebeu muito bem lá
na empresa dele, batemos um longo papo, ficamos conversando sobre a questão da ZPE. E eu percebi que ele conhecia muito pouco sobre o assunto. A gente foi como é que funciona, quais são os cuidados, essa coisa toda. Ao final, ele disse, se é do jeito que você está falando, eu estou de acordo também. Quer dizer, havia mais narrativas que tinham chegado até ele, tudo truncado, tudo equivocado. Então, na verdade, a gente precisa, e é muito bom esse tipo de portanto, que você está nos dando aqui, de esclarecer alguns aspectos do mecanismo, que, no fundo, quando você se dá conta em que consiste efetivamente, quais são as implicações desse mecanismo, as vantagens que ele tem, não há como você sustentar uma objeção ao mecanismo. Tem que correr atrás mesmo das EPEs. Né? Você falou da Baixada Santista, eu até já estive aí no passado, a gente vimos juntos, nós tentando colocar um projeto ali nessa região, e sempre me grilou um pouco a gente não colocar uma ZP da Baixada Santista. Se você pega a legislação americana, todo porto dos Estados Unidos tem o direito de colocar uma ZP dessa na sua retroárea, desde que fique não mais que 60 milhas de distância, ou 1h30 de carro. Tem tudo perto dos portos, para aproveitar exatamente a infraestrutura existente. A gente, no Brasil, está colocando ZPs, por exemplo, no Acre, no Piauí. Eu estou o tempo todo viajando para esses estados, longe, pouca infraestrutura. É claro que as EPS, sendo implantadas nesses estados, você contribui e significativamente para o desenvolvimento daquela região. E esse é um objetivo que a gente tem também utilizando os EPS, que é promover o desenvolvimento onde ele não existe ou é muito fraco, para estimular o desenvolvimento. O mundo inteiro faz isso. Mas é evidente também que elas darão mais certo onde já tem alguma infraestrutura, como na Baixada Santista. A China, quando criou a CPS dele, foi criá-la perto de Hong Kong, por ali, onde tinha infraestrutura, depois que expandiu para os outros, para dentro do país. Mas já começou a colocar onde ficar mais barato, porque você precisa gastar dinheiro para construir uma infraestrutura para sediar as EPS. Já existia infraestrutura. E também economiza a logística de transporte, né? Elementar, né? É isso aí. Mas muito bom, Braga. A gente conversou aqui com o Elcio Braga, que é presidente da Associação Brasileira da Zona de Processamento e Exportação, que ele vem há quase 30 anos aí trabalhando para que a gente consiga expandir essas zonas de processamento e exportação no Brasil. E agora, recentemente, na última reunião do BRICS, foi dado aí uma importância de se ter ZPS no Brasil, que a gente consiga fomentar esse mercado, que é um mercado grande que pode mudar muito a linha de produção brasileira. E agora a gente espera que realmente a gente consiga avançar e, principalmente, que a gente consiga trazer aqui para próximo da nossa região, onde a gente vem há mais de quase 20 anos também trabalhando, né, nesse sentido de ter uma zona de processamento e exportação próximo ao Porto de Santos, né, e que a gente fica muito feliz sempre que ganha um apoio e sempre que o Braga vem com algum tipo de novidade como essa aqui. Braga, queria agradecer demais a tua participação, vamos continuar trabalhando, eu sei que você tem uma atividade muito grande, que eu já te encontrei em vários locais, já te encontrei no Ceará, já te encontrei em Campinas, já te encontrei em Brasília, no Rio de Janeiro, sempre aí, né, defendendo a implantação das EPS, né, até parece que isso precisaria de defender, né, isso teria que ser, né, todo mundo deveria apoiar isso desde o começo, né, mas você vem ao longo de 30 anos aí, sempre construindo a ideia para as pessoas da importância das EPE. Então, vamos continuar trabalhando e a gente vai continuar aqui acompanhando e torcendo para que isso realmente engrene no Brasil, que a gente consiga ter mais EPS. Obrigado pela tua atenção e a tua participação, viu, Braga? Muitíssimo grato, André. Forte abraço, meu caro. Tudo de bom. Obrigado. O Ministério dos Portos e Aeroportos lançou um projeto Porto Sem Papel 3.0, que promete revolucionar a operação portuária no Brasil. A iniciativa já gerou bilhões em economia e agora foca em mais agilidade e digitalização para 2025. Brasil e China assinaram um acordo para estudar a construção de uma ferrovia que liga o Brasil ao Peru. O projeto estratégico será analisado pela Infra SA e a China Rails, ampliando a conexão com o Oceano Pacífico.
A Subcia e a One Subcia se uniram à Equinor para desenvolver a segunda fase do Campo Bacalhau, um dos maiores do pré-sal brasileiro, reforçando a presença internacional da Bacia de Santos. A Guarda Portuária de Santos, entre outros agentes públicos, participaram de um treinamento contra ameaças contra a bomba no terminal do Concais, no Porto de Santos. Entre as ações foram testados protocolos de emergência. Essas e outras notícias você acompanha no site do Jornal Portuário, www.jornalportuario.com.br. A tão sonhada terceira pista da Imigrantes pode trazer não apenas mais desenvolvimento para o Porto de Santos, mas também alguns problemas. É que o número de caminhões circulando pela cidade aumentaria em quase 150%, levando-se em conta também a inauguração do terminal STS-10, no bairro do Sabuó. Numa estimativa otimista, cerca de 12 mil caminhões descem a serra hoje rumo ao porto. Com a terceira pista e o novo terminal, esse número poderia chegar a mais de 29 mil, o que poderia trazer transtornos para a cidade se não forem feitas obras complementares aos acessos urbanos. Não deixe de acompanhar as edições do Integração 5.0, toda sexta-feira, aqui mesmo no canal do Encontro Indústria Porto. Faça sua inscrição, ative todas as notificações e fique por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.